Nós estamos aqui com a doutora, esqueci seu nome. Luciana Chamoni. Luciana, não podia ter esquecido o nome da minha esposa, Luciana, esqueci seu nome, né? Luciana, o tema é interessantíssimo, já deixamos de ser uma PEC para ser uma EC, vamos dizer assim, Exatamente. né? Que é uma emenda já à Constituição, com alguns ajustes acontecendo ainda. Eu quero já tocar na ferida. Existem uma ala conservadoríssima que diz, não, isso vai prejudicar demais, muito desemprego, mas existe uma outra ala que eu faço parte, inclusive, que é a da moralização. Acho que muito do que acontecia, principalmente com as domésticas, é resquício de escravidão lá do passado, daquelas famílias onde deixava a pessoa aprisionada lá, servindo, sem o mínimo direito. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Bom dia, Maurício. Bom dia, Jean. Bom dia para o pessoal de casa. Eu concordo com você. Quando eu aceitei o convite para poder falar sobre a emenda constitucional aqui no programa, eu aceitei com muita satisfação, porque a maioria das reportagens que eu tenho lido a respeito, a maioria das entrevistas, são realmente criticando os pontos trazidos pela emenda constitucional e dizendo que isso vai acabar o mercado, que vai haver um desemprego em massa, que as empregadas domésticas vão acabar indo para a margem informal dos empregos e virando diaristas. O que, na verdade, a gente precisa desmistificar, né? Acho que esse é um papel importante, tanto para nós, que somos operadores do direito, quanto para vocês, que estão na área de comunicação, para poder levar uma leitura da emenda constitucional mais adequada para a população. Não adianta uma legislação vir e a cultura não modificar. O que acontece? A emenda constitucional 72, ela não criou direitos para as empregadas domésticas. Ela simplesmente estendeu todos os direitos individuais do trabalho já garantidos a todas as outras categorias de empregados ao empregado doméstico. Ou seja, vamos dar uma pausa aí para já entender. Todas as profissões, o que tinham de direitos foi estendido, simplesmente só foi estendido para as domésticas, para vocês fazem parte também dessa classe. Veja como acontece. O emprego doméstico ele é um emprego dos mais antigos que existem na nossa sociedade. Ele existe desde o Brasil colônia, depois com o regime de servidão, a abolição da escravatura. Então, os empregados domésticos são uma categoria muito antiga. A nossa regulamentação do trabalhador comum, trabalhador urbano, é a CLT, que é de 1943, que não mencionou nada sobre os empregados domésticos. A Lei 5859, que é a lei dos empregados domésticos, ela é de 1972, ou seja, ela veio 30 anos depois da CLT. E mesmo assim, trazendo direitos mínimos, tratando só de anotação de carteira de trabalho, salário mínimo, enfim. Com a Constituição de 1988, acreditava-se que ia haver uma extensão desses direitos para o trabalhador doméstico. E, de fato, houve, porque a Constituição trouxe alguns direitos para os empregados domésticos, mas não trouxe todos. Não trouxe, por exemplo, o fundo de garantia, que só veio agora. Não trouxe, por exemplo... Alguns básicos. Exatamente, sinal, né? O direito à hora extra, ao adicional noturno. Então, eu costumava dizer antigamente que o parágrafo único do artigo 7º tinha um conteúdo altamente discriminatório, contraditório com o Estado Democrático de Direito, né? Contraditórios com os princípios constitucionais. Pode citar um pouquinho do que dizia nesse parágrafo? Na verdade, o artigo 7º, ele traz todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Sim. Então, é uma série de direitos elencados. Jornada, repouso semanal remunerado, licença gestante, aposentadoria, etc. Os direitos mais comuns, que é o que a gente chama de patamar mínimo civilizatório. São aqueles direitos de indisponibilidade absoluta para garantir um mínimo de cidadania e dignidade do trabalho. Esses são os direitos previstos no artigo 7º. Antigamente, havia o parágrafo único que restringia. Falava, são direitos, dos incisos anteriores eram aplicados apenas alguns aos empregados domésticos. E restringia, por exemplo, o direito ao limite de jornada, o direito ao adicional noturno, o direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Então, na verdade, o que a emenda 72 trouxe foi uma correção, é uma dívida social histórica que nós temos há décadas com essa categoria de trabalhadores. Luciana, vamos recapitular. Quais são esses direitos que foram estendidos, então, aos empregados domésticos, só para o pessoal de casa que está ouvindo falar muito do assunto, mas ainda não sabe de verdade, na prática, quais são os direitos que foram estendidos. Não foram criados, mas foram estendidos. Para você ter ideia, antigamente eram 9 direitos, hoje são 25. A gente vai falar aqui dos mais importantes para não estender muito e não ficar muito longo. O fundo de garantia foi estendido. Agora, nessa última PEC? Na emenda constitucional 72, que foi publicada no dia 2 agora de abril. O fundo de garantia foi estendido, o limite de jornada semanal de 44 horas passou a ser estendido. O adicional noturno... Seria 44 semanais, 44 horas semanais. O adicional noturno foi estendido. A proteção à retenção do salário foi estendida agora. A proibição, esse é muito importante, poucas pessoas estão falando dele. A proibição do trabalho para menores de 14 anos. Era um direito que antes estava consagrado na Constituição da República, mas que não estava estendido aos trabalhadores domésticos. Quer dizer, que não podia-se ter empregados menor de 14 anos de idade e não era problema. Exatamente. Agora não pode mais. Seria, entre aspas, uma brecha na Constituição. Pois é, mas pode ter um empregado doméstico de 15 anos de idade?
O que a Constituição fala é o seguinte, é proibido o trabalho entre 14 e 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, é o que precisa também de regulamentação. Esse também é um ponto que é interessante da gente tratar, porque as normas constitucionais, elas têm dois tipos de classificação, juridicamente falando. Existem as normas constitucionais de eficácia plena, que são aquelas que, se estão na Constituição, só pelo fato de estarem ali, elas já são autoaplicáveis. E outras que são as normas de eficácia limitada, que são aquelas que dependem de regulamentação pelo Congresso. Que é o que está acontecendo com a EC, essa EC, que é essa emenda já constitucional, que está tendo algumas regulamentações aprovadas para que fique completa. Alguns direitos já são de eficácia plena. É o caso, por exemplo, dos acordos, do reconhecimento de acordos e convenções coletivas de trabalho, do limite de jornada e do pagamento do adicional mínimo de 50% para horas extras. Legal, isso já então, foi esses definido. direitos já são autoaplicáveis, isso já está definido. Os desde demais o dia 2. serão Os demais regulamentados. direitos ainda serão regulamentados. O Congresso prometeu que vai fazer isso para a gente em 90 dias E é o que a gente isso. espera que isso aconteça. Inclusive, falta regulamentação também da questão tributária, porque veio no corpo da própria emenda constitucional a questão da simplificação tributária. Né? Existem discussões aí de que o percentual, a alíquota do INSS vai diminuir de 12% para 7% ou 8%. Então, isso também é uma questão que ainda depende de regulamentação do Congresso. Voltando à minha pergunta, uma adolescente ou uma adolescente de 15 anos pode, mas não deveria trabalhar só se for na condição de aprendiz. O que a Constituição prevê é a partir dos 16 anos. Tá. Ok? Aí mas como jovem aprendiz, até os a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. A partir de 16 pode ser um empregado doméstico com todos esses direitos garantidos, inclusive sendo obrigatório o pagamento do salário mínimo, etc. A anotação na carteira e etc. E todos os direitos correspondentes. Então você falou da questão da proteção, né, a hora extra, fundo de garantia, os direitos agora dessa EC. Fundo de garantia, seguro-desemprego, a maioria deles ainda dependem de regulamentação. O Congresso precisa promulgar leis. Então, os direitos autoaplicáveis são a jornada de 44 horas semanais e o pagamento da hora extra, com um adicional mínimo de 50%, e o reconhecimento de acordos e convenções coletivas de trabalho. Mas nessa EC agora veio fundo de garantia, hora extra, não é isso? Adicional noturno, nessa agora. Que já são autoaplicáveis, você diz.